Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Olá, querida mulher, sejam todas sempre muito bem-vindas. Nós estamos aqui em um cenário diferente hoje. Eu sou Cíntia Rios e não estou falando hoje especificamente de Canoas, mas estou aqui no Rio Grande do Sul, em uma região linda, a região da fronteira com o Uruguai. Se vocês pudessem contemplar e ver tudo que eu estou vendo aqui sobre a criação, um Deus Criador maravilhoso, um verde bonito, os animais que estão aqui nessa campanha, é chamada assim, viu? Campanha, como se fosse uma fazenda, um sítio, e nós estamos felizes. Nós estivemos aqui desde o final de semana, estou acompanhando meu esposo em um avanço missionário. Aliás, estivemos na cidade de Bagé, antes de chegar aqui em Santana do Livramento, e depois nós seguimos para uma das nossas mais novas congregações, que fica exatamente na cidade de Santana do Livramento, que pega toda essa região, fronteira com o Uruguai, uma região que também carece do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o cenário hoje está diferente, mas nós não poderíamos deixar de estar com você. Nós então agradecemos a Deus por sua audiência e queremos já iniciar com uma devocional. Então, atentem aí para que nós vamos ler neste momento. Aliás, já continuo incentivando você a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica, letra gigante. Isso aqui vai facilitar a sua caminhada, a sua vida de piedade, e tem até a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje. Você vai poder ser, certamente, edificada com a palavra de Deus. E aquilo que você não entendia, o que não compreende tão bem assim, a caminhada bíblica realizada com a graça de Deus pelo nosso pastor reverendo Daniel Alves, vai poder ajudar você a ter uma mensagem cristocêntrica diária, explicando então assim aqui, ó, tudo aquilo que você leu no seu devocional durante todo o dia. Não deixe de adquirir a caminhada bíblica. Faça contato pelo WhatsApp, pelo telefone 051 98111 9571. Aqui você vai ter cada dia um devocional com uma mensagem cristocêntrica que vai te ajudar a ter uma caminhada diária e bíblica com o nosso Deus. Então, vamos lá para a nossa meditação. Vamos ver aqui o nosso devocional de hoje, que se encontra aqui em Salmo 65 e nos diz o seguinte: especialmente em tempos de colheita, onde se percebia o cuidado de Deus, suprindo todas as necessidades do povo, este louvava a Yahvé pelas suas provisões. Davi reconhece que a mão de Deus favoreceu o seu povo com chuvas, boa safra e colheita abundante. Então percebe o privilégio de ser alvo do amor e cuidado do Senhor? Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Salmo 65, verso 4. A abundância da seara não provinha da terra, mas do templo do Senhor, ou seja, das mãos divinas.
Yahvé é o provedor e sustentador do seu povo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe os leivas. Tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Salmo 65, versos 9 e 10. Por isso todos o louvam e glorificam. Cristo nos sustenta e nos dá todas as condições para vivermos neste mundo. É o Espírito de Cristo quem nos assiste, supre, anima, fortalece e nos guia a cada dia. Vivemos num mundo caído, mas somos diariamente soerguidos pelo Senhor. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Atos 17, 28. Cristo cuida dos seus eleitos e supre todas as suas necessidades. Sua vida está nas mãos dele. Descanse e desfrute do cuidado divino. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer porque tu tens cuidado de nós, tu tens sido a nossa porção, tu tens sido amoroso, misericordioso. O Senhor nos amou de forma incondicional e nós queremos agradecer pela pessoa bendita de Cristo Jesus. E nesta hora também queremos rogar ao Senhor que abençoe para que nós possamos compreender as verdades da tua palavra, para que em nosso coração haja sempre o contentamento na pessoa de Cristo Jesus. Recebe a nossa oração e fortalece a nossa débil fé, para que nós possamos glorificar, exaltar o teu nome e dia após dia te engrandecer com tudo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor também tem feito. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Ficou limpinho aqui já. Tem bastante carrapicho para tirar. Dói, né? Às vezes para tirar os carrapichos. Vamos fazer um carinhozinho. Vamos então começar o nosso estudo de hoje? Já estamos aqui dentro dessa série Mulheres Aconselhando Mulheres. E o nosso tema hoje é um tema bastante importante, tanto quanto outros que nós já vimos. Mas hoje, especialmente, nós queremos tratar sobre contentamento. O que a Bíblia fala sobre contentamento? E eu já começo fazendo uma perguntinha para você. Você é uma mulher contente? Segunda pergunta para você. Se você é uma mulher contente, qual é a causa do seu contentamento? Será que de fato você é? O contentamento tem a ver com aquilo que nós temos, com aquilo que nós adquirimos? Ou será que a Bíblia nos fala de uma fonte que emana o contentamento e que essa jamais se esgota? Então eu gostaria que você já prestasse bastante atenção para que nós pudéssemos já tratar então sobre esse assunto. Gostaria de começar lendo aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que nos diz o seguinte: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e daquela que ainda há de ser. Claro que essa leitura não é uma desculpa para você que não gosta de fazer atividade física, né? Que está dizendo que para pouco é proveitoso, não está nos instruindo para não fazer. Aliás, nós já temos um assunto aí dentro de uma das nossas séries que fala sobre a nossa responsabilidade bíblica também de cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Se você deseja conhecer um pouquinho mais, pode procurar aí na nossa playlist, que está dentro do canal do YouTube, você vai poder aprender um pouquinho mais. Então, quando a gente pensa na palavra contentamento, será que tem alguma coisa a ver com piedade?
elas caminham juntas e talvez você pergunte assim, Cíntia, mas o que é piedade, né? Então eu gostaria de já começar informando para você, piedade é a nossa vida com Deus. Às vezes quando a gente fala sobre piedade, para muitos traz uma ideia de alguém que é generoso, que se apieda de alguém, que faz assistência, dá assistência social, que divide suas roupas, que tem atos de generosidade. Mas a palavra piedade, na verdade, quando se refere aos termos bíblicos, ela tem a ver com a nossa vida com Deus, a nossa vida de devoção. Ou seja, a minha caminhada bíblica, o meu comprometimento com o meu tempo de oração, com os jejuns que eu faço diante do Senhor. Então, é a minha vida com Deus de uma forma geral, né? E como é que você, de repente, pode cultivar o contentamento se muitas vezes alguns versículos da Bíblia nos diz que se nós tivermos com o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo têm o que comer e têm o que se vestir. Mas eu também tenho certeza que nem todas que estão me ouvindo são mulheres contentes ou que têm contentamento. Então o que é que está nos faltando, né? Será que você reconhece o descontentamento quando quer coisas que muitas vezes você não tem dinheiro para adquiri-las? Como é que você mantém o contentamento, que talvez você me pergunte, como é que eu vou manter o meu contentamento se eu não tenho aquilo que eu tanto almejo? Se eu não tenho dinheiro, se me falta saúde, é possível ainda assim uma mulher ter o contentamento? Porque é uma grande cilada, muitas vezes, inclusive fruto da nossa época, a mulherada querer e desejar tanto ter. E parece que quanto mais tem, mais se quer ter. E parece-me também a impressão que muitas vezes nos traz, é que nunca é suficiente, é que nunca estamos satisfeitas e que apesar de todo o conforto que a gente tem, parece-me que é um povo, uma geração que é descontente, que reclama, que murmura, né? Então, contentamento, quando a gente fala essa palavra de uma forma geral, ela tem muitos aspectos que exigem ou que nos demandam uma atenção e que a gente não pode deixar passar despercebido. E eu queria que você já começasse a prestar atenção. Primeiro, é fundamental que você consiga aprender a identificar e a confessar qualquer pecado de descontentamento que tenha entrado no seu coração. Pecado? Como assim? Eu não estar satisfeita ou eu estar descontente, isso é pecado? Isso se torna pecado porque você acaba murmurando contra a pessoa de Deus, ou você está com uma eterna insatisfação no seu coração, com uma eterna murmuração, como aquela mulher que sempre reclama, como se estivesse faltando tudo, sendo que não era para ser assim. Deus não me criou e nem lhe criou para que nós estejamos descontentes, pelo contrário. E a gente vai ver o porquê que nós precisamos ter esse contentamento e ser contente dia após dia, certo? Segundo, é importante também que eu e você aprenda a reconhecer e a resistir a essa tentação de estar sempre murmurando ou sempre descontente. Meninas, eu acredito que a gente tem um ponto aqui em comum, que é de ter a plena convicção de que é horrível você estar perto de uma pessoa que parece que nada nunca está bom. Já conhece alguém assim? Eu acho que você conhece, né? Às vezes talvez seja você, quando você se olha no espelho, será que você não é uma mulher assim? Que parece que você está sempre faltando alguma coisa, apesar de muitas vezes você estar sobejando, muitas vezes você tem tantas coisas, mas você está extremamente descontente. Então, será que contentamento, eu estou apenas levantando algumas perguntas aqui, tem a ver com ter coisas ou adquirir coisas neste mundo? Será que é isso que é contentamento? Terceiro, gostaria que você tomasse em tamanha relevância a importância também de substituir, depois que você identificar
o descontentamento pelo verdadeiro contentamento cristão. É difícil? É. Nada disso é fácil. Por que que nada disso é fácil? Porque cada ponto desses que eu falei exige algumas palavrinhas chaves. Exige determinação. É ou não é? Claro que é. Você tem que ser uma mulher determinada para poder você ter esse contentamento que a Bíblia tanto nos ensina. Outro ponto que você precisa estar atento, você precisa ter atenção, ou seja, determinação, atenção, oração e prática. Para aprender essa nova habilidade chamada contentamento, será preciso muito esforço e concentração. Ou seja, você precisa ter uma avaliação de si mesmo. É muito simples, às vezes, a gente simplesmente condenar os outros, não é verdade? Quando eu pergunto para você assim, você conhece alguma mulher que é descontente, que é murmurenta, que é reclamona? Eu tenho certeza que vem algumas imagens ou pessoas aí na sua cabeça. Mas será que você consegue perceber que talvez você seja uma delas? Você já parou para pensar? Então, esse estudo nosso, essa conversa nossa, é para que nós tenhamos uma autoavaliação. Primeiro, sou uma mulher contente? Aí você responde. Se sim, qual é a causa? Onde é que está o meu contentamento? Queridas, quando nós encontramos contentamento, eu queria dizer para você que é algo de muito valor. É um valor tão grande que dinheiro nenhum compra, é imensurável. Aliás, eu queria abrir um texto também aí com você, que se encontra em primeiro livro de Pedro. Deixa eu encontrar aqui, tá? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, que nos diz assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, quando nós encontramos o contentamento, nós precisamos ter a plena convicção de que é algo de extremo valor. E aí talvez você pergunte, e o que é algo de extremo valor? Mas não é extremo valor para qualquer pessoa. A nossa ênfase aqui é entender e compreender sobre temas que tem como referencial principal a Bíblia. Então, quando a Bíblia diz que Deus, que foi aquele que nos criou, nós somos criaturas, Ele é o nosso Criador. E Ele nos criou, e Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele muito se agrada e Ele dá muito valor, segundo o texto de 1 Pedro aqui, capítulo 3, versículo 4, a um espírito manso e tranquilo, ou seja, que é de grande valor diante de Deus. Se Deus estima tanto esse valor, e esse valor se chama contentamento, vocês estão ligando as pecinhas? Nós deveríamos estar, como suas filhas, muito mais acima ou muito mais desejosas por adquirir esse valor que é vindo do nosso Pai, do que tantas outras coisas supérfluas deste mundo. Agora, fala sério, você vive assim? Você deseja ter contentamento na sua vida? Você deseja adquirir esse espírito que é manso e tranquilo diante de Deus? E talvez você pergunte assim, Cíntia, olha, eu quero ter um espírito manso e tranquilo, mas eu não sei o que é, então eu queria que você me explicasse. Uma mulher que tem um espírito manso é uma mulher que não é uma mulher que fica criando confusão, não é uma mulher bisbilhoteira, não é uma mulher invejosa, não é uma mulher acomodada. Estou dizendo primeiro que não é, tá? Não é uma mulher que cria problema na vida dos outros. Você conhece alguma mulher que cria problema? Não, Cíntia, eu conheço. Aliás, gente, que coisa mais linda que eu estou vendo aqui. Várias caturritas aqui, ó, passando aqui, cantando, adorando ao Senhor. E lá vai outros grupos aqui.
Eu estou dando uma pausa para ver se vocês conseguem ouvir daí. Vocês estão ouvindo? A natureza proclama a glória de Deus, não é? Então vejam, às vezes você diz assim, não, mas eu não conheço ninguém que causa problema, que cria problema. Por que que cria problema? Porque não tem contentamento. E quando a gente não tem contentamento, a gente cria confusão até onde não existe confusão. Aliás, a gente não apenas cria confusão, a gente se torna o próprio problema. Vem alertar você, à luz das Escrituras, a repensar um pouco sobre a sua vida, a reavaliar, a perceber que tem coisas que não vale a pena você ficar aí guardando no seu coração, machucando a sua vida, ou gastando energia em coisas fúteis, porque nós não fomos criadas para isso. Quando nós encontramos o contentamento, nós encontramos algo de muito valor. E aí, quando você encontra esse algo de muito valor, você se torna a mulher mais rica da sua cidade, porque esse contentamento não é comprado, esse contentamento não é adquirido, esse contentamento não é fruto do seu dinheiro, do seu trabalho, esse contentamento tem nome, esse contentamento vem da pessoa bendita de Jesus. Ah, Cíntia, eu não acredito. Talvez você pense, né? Não acredito. Quer dizer que é só ter Jesus e eu vou ter contentamento? Não é só ter Jesus, é ter tudo que é Jesus. Parou para pensar? Que parece que, apesar de você se dizer cristã, os seus valores muitas vezes estão totalmente secularizados e invertidos? Eu conheço tantas mulheres que economicamente têm tão pouco, mas que explodem de contentamento, são gigantes no contentamento. Muitas delas, queridas, nem a saúde, que é algo precioso, muitas delas nem a saúde têm, mas estão e são extremamente contentes. Se Deus estima tanto como nosso Pai por contentamento, eu e você, que desejamos ser mulheres de Deus e que muitas vezes falamos que somos mulheres cristãs e que inclusive diz que Jesus é a alegria, mas que ninguém vê essa alegria na sua vida, deveríamos correr atrás e sermos as mulheres mais contentes da nossa cidade, as mulheres mais satisfeitas da nossa cidade. E quando eu falo em contentes, quando eu falo em satisfação, isso não tem nada a ver com a ausência de problemas, muitas vezes saúde, muitas vezes falta de dinheiro, muitas vezes incidentes que nós passamos nesse tempo de peregrinação que por aqui vivemos. Então, desculpa, tomar um chimarrãozinho aqui. Eu estou aqui na campanha, né? Como eu falei para vocês, na fronteira com o Uruguai, uma região linda. Não estou na minha casa desta vez, mas estou num lugar tão lindo quanto, cheio de verde, rodeado da natureza. Gado, ovelha, patos, cavalos, cachorros. Estou em um sítio lindo, maravilhoso aqui, falando com você. Só para dar um tempinho aí enquanto eu tomo chimarrão. E para você que está chegando agora, entender aqui o contexto aí. No início do nosso estudo nós falamos sobre isso, onde é que nós estávamos. E você, talvez para não ficar meio perdido ou acostumado com o nosso ambiente lá do meu jardim, que eu chamo Jardim da Bênção, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Logo, logo voltaremos para ele. Mas hoje, especialmente, estamos aqui falando da fronteira entre Brasil e Uruguai, na cidade de Santana do Livramento, aqui na campanha. Vamos lá então. Então vejam, em contraste, gente, com o ter ser associado com contentamento, isso tem que ficar muito claro. Tem muitas mulheres que têm muito dinheiro, que têm muita saúde, que não são contentes. Você sabe disso, não sabe? Assim como tem mulheres que não têm praticamente nada ou quase nada de dinheiro, que nem saúde tem e que tem sim o contentamento. Então, a gente não precisa e nem deve associar contentamento com essa questão de ter. Contentamento
ela não vem vinculada e nem associada com as circunstâncias que nós vivemos. E nós precisamos de uma vez por todas compreender isso. Nós vemos vários casos nas Escrituras, personagens que passaram por tantos perrengues, tantas lutas, tantas perseguições, mas eram totalmente contentes na pessoa bendita de Cristo Jesus. Muitas vezes você parece que ainda não parou para pensar na fragilidade dessa vida, no curto tempo dessa vida. E quando eu falo nessa vida, essa vida de peregrinação. Quando nós chegamos a muito, meninas, vamos pensar, nós chegamos a 100 anos, né? Eu acho que você conhece, conta nos dedos quem é que você viu chegar a 100 anos. Vamos botar 90, 80, 70 anos. O que é 70 anos perto da eternidade? Por que é que a gente desperdiça tanto tempo com essas coisas deste mundo vil? Gaste sua vida servindo ao Senhor com toda alegria. Aprenda de uma vez por todas que desta vida nós não vamos levar nada, a não ser a piedade, que está ligada ao contentamento, não é verdade? Dessa vida nós não levamos nada para o túmulo. Viemos nu e viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Exceto a piedade, essa nós vamos levar, ou o contentamento, né? Quando nós olhamos para trás e pensamos assim, deixe-me ver minhas posses, o que é que eu consegui, o que é que eu adquiri, talvez isso traga um alento para a sua vida. Eu não estou dizendo com isso para você não trabalhar, para você não estudar, para você não juntar, economizar. Tudo isso é bíblico, na medida certa. Tudo isso vai ser muito útil se a sua cosmovisão estiver pautada nas Escrituras. Porque aí você vai entender que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Independente de ter muito ou ter pouco, você vai ser fiel a Deus, você vai contribuir de acordo com as suas posses, você vai poder gastar a sua vida. Você não quer viver sua vida em vão, você quer gastar a sua vida no serviço dele, vai usar os seus dons, os seus talentos, né? Para que você não fique simplesmente vivendo por viver ou reclamando do seu tempo de vida que você passa por aqui. Então, quando a gente fala de contentamento e de piedade, a gente tem que entender que a piedade, ela é totalmente benéfica para a nossa alma. É uma alma muito triste, a alma que não tem contentamento. É uma alma desfalcada. Se nós acrescentamos algum contentamento, Paulo mesmo nos instrui e nos diz que é alvo de muito ganho. O contentamento sempre está associado à piedade, e a piedade está sempre associada à obediência a Deus. Como assim, Cíntia? Você pode parar para pensar um pouco. Vida de devoção. Vamos pegar um exemplo clássico. Reunião de oração, por exemplo. A oração faz parte da nossa piedade. Quantas vezes as nossas reuniões de oração são tão frágeis, né? Quantas reuniões de oração você participa? Ou melhor, quanto tempo de oração você gasta com Deus? E mais ainda, quando você ora, normalmente a gente ora, parece que a gente só para pedir. Dificilmente você para agradecer. A oração faz parte da nossa vida de piedade, como eu falei para vocês. Piedade significa leitura da palavra, oração, jejum, culto público, individual. Diz respeito à minha vida com Deus, inclusive a oração. Então, estou dando um exemplo. Mas eu já participei e participo ainda de várias reuniões de orações aqui, na minha igreja de Canoas, em que eu observo que a gente gasta um grande tempo orando pelo avanço do reino, pelos campos missionários, pelos próprios missionários que estão na lida de frente, né? Pelos filhos, para que Deus os desperte, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Inclusive, gostaria de pedir a você que incluísse sempre o nosso amado Rio Grande do Sul nas suas orações. Nós temos um índice muito pequeno de presença, por exemplo, presbiteriana, que é a nossa denominação amada, né?
Mas mesmo o índice de evangélicos aqui é bem pequenininho. Existe ainda um alto índice de suicídio. E quando a gente observa dentro das Escrituras, ainda falando de oração, a própria oração que o Senhor nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, a gente vê que pouquíssimo tempo a oração do Pai Nosso é tratada com pedidos feitos para nós mesmos. Você pode pensar que a oração começa, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você parou para pensar, até aqui não foi feito um pedido, apenas engrandecendo ao nosso Deus. Tudo o que eu falo até aqui é relacionado ao próprio Deus. É assim que você ora? Ai, Cíntia, mas não pode pedir nada? Pode. A Bíblia, inclusive, diz, pedir e dar-se-vos-á, e muitas vezes a gente não recebe porque não sabe pedir. Mas o que eu quero dizer é que a vida de piedade, quando se trata de oração, não é simplesmente por pedir. Isso não se resume à oração. Oração é falar com Deus. Oração é dependência de Deus. Oração também é gratidão. E na própria oração do Pai Nosso, claro que pede também. Aí aparece lá, o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Nem é o pão do ano inteiro, viu? É o pão nosso de cada dia. Outra coisa, é o pão, não é o pudim, não é o fundi, não é o café colonial, não é a lasanha. Vocês estão entendendo? É o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Esse é um pedido dentro da oração do Pai Nosso. Depois tem um outro pedido. Livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Livra-nos do nosso arqui-inimigo. Em nome de Jesus, amém. Então, praticamente dentro da oração do Pai Nosso, a oração que Deus deixou de modelo para nós, pouquíssimos pedidos. Dá-nos o pão nosso de cada dia e livra-nos do mal. Que tal a gente começar a colocar isso em prática? Volto a perguntar para você, você tem contentamento? Se você tiver contentamento, é porque você já compreendeu que Cristo é tudo na sua vida. Se Cristo é tudo na sua vida, você vai desenvolver uma vida de piedade, uma vida de devoção. Se você desenvolve uma vida de devoção e de piedade, você consegue seguir aquilo que Ele fala, inclusive obedecendo os seus mandamentos. Talvez eu pergunte para você, você sabe quais são os mandamentos? Sei, Cíntia. Quantos são? 8. Não, errou. Quantos são os mandamentos do Senhor? Deus deixou para nós os mandamentos para que nós pudéssemos obedecê-lo. Claro que nós, ou por nós mesmos, nós não conseguimos, mas na pessoa de Cristo Jesus, nós devemos fazer de tudo para de fato o obedecermos. São 10 os mandamentos do Senhor. Você sabe quais são eles? Você sabe pelo menos o resumo deles? Ó, tá vendo? Até os bichinhos estão dizendo que sabe. E você sabe? Você então conhece os 10 mandamentos? Vamos lá, vamos ensinar para quem está chegando agora e ainda não sabe, ou vamos recordar nós que já sabemos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora vem o primeiro com promessa. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias de vida aqui na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. E por que é que você não vai cobiçar? E aqui é onde a gente volta para o nosso tema. Porque você está totalmente satisfeito. Então você não precisa, ou seja, você está contente. Então eu não preciso ficar olhando o que o outro tem, ficar olhando porque o outro tem aquele carro, eu tenho que adquirir aquele carro. Ah, porque aquela roupa é tão cara e eu preciso adquirir aquela roupa porque está na moda, mas se você não tem condição de comprar, você pode pensar para te ajudar assim, né? Eu quero. Aí a perguntinha aí no seu coração para lhe ajudar, se você é compulsivo e quer comprar tudo, sem fazer suas continhas, porque isso também é vida espiritual. Você faz a próxima pergunta. Mas eu preciso? Não. A Bíblia diz, e eu queria ler aqui em 1 Timóteo, no livro de Timóteo ainda, que nós devemos estar
contentes, ó, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você encontra esse texto aí em 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 8 a 10. Então, não caia na onda do consumismo dos nossos dias. Troca de tantas coisas, troca de celular, troca de carro, troca de roupa, até troca de marido, troca de cônjuge. Calma! Esteja contente, e o seu contentamento tem nome. O seu contentamento é algo interno, não é algo externo. E lembre-se do último mandamento, que é não cobiçarás. Se você estiver contente, você não vai ficar desejando as coisas dos outros. Você não vai ficar desejando. Claro que você planejar, sonhar, investir, tentar adquirir, melhorar de vida, isso não é nada ilícito, mas tudo dentro do equilíbrio. Tudo dentro da medida. Se essas coisas forem alvo principal da sua vida, você já não tem mais contentamento, você vai apenas correr atrás do vento e correr atrás dessas coisas, como se essas coisas fossem um motivo maior da sua realização. Então, queridos, concupiscências insensatas e pecaminosas ou perniciosas nos levam muitas vezes, e na maioria das vezes, à insatisfação, ao descontentamento e, consequentemente, à falta de contentamento. É como se nunca se saciasse e cada vez se desejasse mais. Nós vivemos uma época em que o conforto tem tomado conta. Parece, inclusive, se você observar em relação às gerações, quem teve avó, mãe, e aí você se coloca como mãe e filha ao mesmo tempo, e você observa também os seus filhos. Vamos pegar aqui 4 gerações. Os nossos avós não tinham todo o conforto que a gente tem. As nossas mães não tinham tudo que a gente tem, nem as facilidades que nós temos. Aí chega a nossa vez, a gente já tem muita facilidade, mas a gente está sempre reclamando, a gente está sempre consumindo, a gente está sempre insatisfeito, a gente está sempre querendo mais. E os nossos filhos, que muitas de nós não querem nem que eles passem por frustrações, não é assim? Parece-me que existe no ar uma insatisfação gigante, apesar de todo o conforto que lhes é passado. Então a gente precisa rever algumas coisas. Nós não queremos deixar de estar contentes, e não apenas estar contentes, mas ser contente. É um estado de alma. O contentamento vem do Senhor. Apreciemos essa maravilha do contentamento e deixemos de lado toda forma maligna de estarmos descontentes com o que temos, inclusive com o que não temos. Às vezes você está descontente com o que tem, até com seus filhos, até com seu marido. É uma eterna descontente, é uma eterna insatisfação, não é? E também a gente fica descontente tanto com o que tem como com o que não tem. E está sempre se comparando aos outros. Ah, porque fulano trocou aquilo ali, então eu tenho que trocar. Nossa, a louça dela agora é assim. Nossa, então eu também tenho que ter uma dessa. Não, se você não tem dinheiro para isso, você não precisa. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Guarda essa frase. E aquilo que Deus me deu deve me trazer contentamento. Então lembre-se, estejamos contentes com o que, tendo o que comer, o que vestir, sejamos contentes. Talvez você diga assim, eu esteja pensando, sério? Mas só isso? Sim. Olhe à sua volta. Olhe dentro da sua casa, quantas coisas você tem. Você tem muito mais do que o que comer e se vestir, não tem? E por que ainda estás descontente? O que é que te falta? Consiga fazer uma análise e pensar em tudo que Deus te deu, o teu trabalho, a tua família, a tua saúde. Olha o teu guarda-roupa, quantas roupas você tem, mas você está sempre dizendo que não tem nenhuma, não é? Olha quanto tipo de comida Deus deu, o paladar, os órgãos dos sentidos, para você não apenas comer só um tipo de comida, mas sentir o gosto de cada uma delas. Um dia você monta um cardápio diferente, pelo menos tem que ser assim que tem, deve ser, né? Uma boa dona de casa para que a palavra de Deus não seja difamada.
Muitas vezes você está sempre com uma casa tão grande, espaçosa, e às vezes nem falta dinheiro, nem falta trabalho, nem falta saúde, sua família é cristã. Minha filha, e você ainda continua descontente? O que é que você quer mais da vida? Você diz que tem Jesus, mas você é uma eterna descontente e insatisfeita. Vive criando confusão, vive murmurando, vive reclamando. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para a vida real, porque nem todo mundo é assim. E você deveria ser a mulher mais contente da sua cidade. Se você tem a pessoa bendita de Jesus Cristo, se você já foi alcançada por Ele, se você já ouviu a sua voz, se você já tem a garantia da eternidade, o que é que te falta? Nada mais nos falta. Que tal você começar a repensar aí a sua vida? A Bíblia diz, não vos inquieteis, não fique dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe do que vós necessitais. O que buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 31 a 33. Uma mulher contente é uma mulher que busca o reino de Deus, mas não busca quando sobra tempo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que é que a gente vê hoje? A mulherada que se diz cristã buscando todas as outras coisas e, se sobrar tempo, o reino de Deus. Eu não vou servir a Deus porque eu casei. Eu não vou servir a Deus porque agora eu sou mãe. Orou a vida inteira para ter um filho, Deus lhe deu, agora você não serve a Deus. Eu não vou servir a Deus, sabe por quê? Porque eu trabalho. Você queria ficar desempregada? Eu não vou servir a Deus porque está frio. Eu não vou... Afinal de contas, quem não quer servir a Deus ou quem não busca a Deus em primeiro lugar, está assim de desculpas. Desculpas não faltam. Mas quando nós temos contentamento, quando nós temos gratidão, nós temos vida de piedade, nós temos a humildade suficiente para dizer, Senhor, eu gostaria de fazer muito mais do que eu tenho feito. Usa a minha vida, usa-me como um farol que brilha de longe nesse mundo perdido de valores invertidos, para que as pessoas vejam as minhas boas obras e possam, de fato, glorificar ao nosso Pai que estás nos céus, né? Nós acreditamos nesse Deus maravilhoso e eu e você tem plena convicção de que Ele supre todas as nossas necessidades. O grande problema, como eu falei para vocês, é que muitas vezes a gente não fica só no pão nosso de cada dia e nem na nossa roupa, tendo que comer o que vestir. Esse não é o nosso problema, porque a gente sabe que tem. O problema é que a gente quer muito mais do que o pão e muito mais do que a vestimenta, né? Então, por que ao invés de enxergarmos, por exemplo, as roupas como algo apenas para nos aquecer, cobrir a nossa própria nudez, enfim, nós enxergamos muito mais, pegando só a própria roupa ou vestimenta, como uma questão de condição, como uma questão de status, uma fonte de alegria, uma maneira muitas vezes, principalmente para a mulherada, de competir, de se aparecer. Aliás, quando a gente trata de roupa, a Bíblia diz que a gente deve se vestir com modéstia, né? Olha, você pode se vestir de acordo com as suas posses, você pode ser uma mulher elegante, uma mulher bonita. Não tem problema nisso, não tem pecado nisso, tá? Mas vocês não devem achar que isso é aquilo que é principal na nossa vida, que isso é aquilo que vai nos sustentar, que é isso que vai nos trazer qualquer alegria. Contentamento tem nome, como eu falei, é uma fonte, e essa fonte chama Jesus Cristo. E quanto à comida, estejamos satisfeitos com o que comemos. Todo dia, quando você vê aquela provisão de Deus, aquela comida à sua volta, você lembra sempre de que ali não é simplesmente um fruto do seu trabalho, mas que aquilo ali é tão somente a provisão divina. É por isso que a gente não simplesmente come que nem os animais irracionais, né? A gente ora, a gente agradece ao Senhor para que a gente consiga verdadeiramente se colocar diante dele e ter contentamento na pessoa de Cristo Jesus. Você é assim? Será que nós estamos satisfeitos com o que temos ou a gente só diz assim, de novo arroz e feijão? Pode ser bife do zoião, minha filha, esteja contente. Sabe o que é bife do zoião? Um ovinho frito. Tá de bom tamanho para nós, não tá? Pois é, por vezes é revitalizante, é relaxante e inspirador
a gente parece que só dá valor ao que é do outro. A gente sempre acha que a comida do outro, o carro do outro, a roupa do outro, a grama do outro é melhor do que a nossa, não é? Essas coisas podem ser, sim, querida mulher, uma cilada para a sua vida, uma fonte de descontentamento, né? Um pecado que se faz você diariamente se colocar sempre ali no descontentamento, ou pelo menos deixar de alimentar uma atitude de contentamento, ou alimentar uma atitude de insatisfação que naturalmente já existe em nós. Então a gente tem que matar essa natureza de descontentamento, de reclamar, de estar sempre murmurando da pessoa, da família, da comida, da roupa, do trabalho. Não, a partir de hoje nós queremos ser mulheres contentes. Sabe por quê? Porque aquilo que nós reclamamos é algo que vem do interior. E normalmente nós murmuramos daquilo que nós vemos do exterior. Você é uma mulher contente ou não é? Nós estamos seguindo aqui para o final do nosso estudo, mas muitas horas, quando a gente para pensar na nossa vida, a gente para e pensa que nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Quanto tempo você desperdiça? Até mesmo o seu tempo você deveria ter mais satisfação e contentamento em gastá-lo para a glória de Deus. Quanto tempo você gasta, por exemplo, com internet, vendo coisas que você não tem, cobiçando outras coisas que você anela, que você deseja, e para de usar ou de priorizar ou de buscar a Deus em primeiro lugar. Não esqueça desse versículo de Mateus. Busque o Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas é o Senhor quem nos dá. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador. O nosso contentamento está na pessoa bendita de Cristo Jesus, não nos nossos esforços, não na nossa saúde, não no nosso dinheiro, não porque tudo vai bem na minha vida, na minha família, não porque eu tenho as roupas de melhores marcas, né? Ou o carro do ano, ou porque eu quero aparentar, mostrar para os outros, muitas vezes, até mesmo aquela pessoa que eu não sou, né? Essa atitude pode ter o mesmo efeito do que o próprio vício nos traz, porque ele é alimentada muitas vezes, conforme eu falei, pelo último mandamento, pela cobiça, pelo descontentamento e pela insatisfação. Então, a Tarde das Mulheres vem alertar você, biblicamente, de que se você já tem a pessoa bendita de Jesus, você deveria ser a mulher mais contente e a mulher mais rica de sua cidade. Se nós tentamos encontrar satisfação nas coisas desse mundo vil, nós seremos as mulheres mais infelizes de todas. Mas se você já foi alcançada por Cristo Jesus, considere-se a mulher mais rica de sua cidade, a mulher mais contente. Mas você está contente com o quê? Você está sem dinheiro, você está desempregado, você está sem saúde, você está passando por um luto. Eu não estou dizendo que nada disso é bom, mas eu estou dizendo que isso não é suficiente para que deixemos de glorificar o nosso Deus com aquilo que nós temos. Porque se nós temos Jesus, nós não só temos Jesus, nós temos tudo, porque esse tudo se chama Jesus e com isso a gente vai estar contente, não é isso? Deus certamente vai suprir as nossas necessidades de forma fiel e é por isso mesmo que nós deveríamos estar contentes. Seja assim a sua vida, querida mulher, sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que versículo bonito, se encontra em Hebreus capítulo 13, versículo 5. O que você possui? Aí você pode dizer, eu só tenho Cristo, então você possui tudo. Talvez você ainda não tinha parado para pensar nisso, né? Isso significa que nós não podemos, Cíntia, querer progredir, querer melhorar? Pode, mas isso não vai ser a razão do seu contentamento. Deus pode te dar tudo o que Ele quiser, tudo o que Ele tiver planejado para você. Quer você seja a mulher mais pobre financeiramente falando, ou a mais rica, ou a mais abastada financeiramente. Se essas duas mulheres, independente da sua situação econômica ou financeira, tiver Cristo Jesus, as duas serão as mulheres mais ricas da cidade. Deu para entender? Não é isso que o mundo dita hoje. Não é isso que os valores do mundo diz. Nessa loucura desse mundo de querer ter e achar que uma mulher contente é uma mulher rica, é a mulher
é a mulher que tem várias posses, é a mulher que tem muito dinheiro, é a mulher que tem um corpo assim ou assado, é a mulher que tem muitos filhos. E se Deus não lhe der nenhum filho, então você não vai ter contentamento? E se Deus tirar a sua saúde, então você vai deixar de ser contente? Claro que não. Se o nosso contentamento estiver na fonte principal e única, que tem nome, chama-se Jesus Cristo, você certamente vai ser a mulher mais rica da sua cidade. E então, está conseguindo entender o que é contentamento? Está tranquilizando seu coração? Você achou que tinha pouca coisa? Se você já foi salva pela pessoa de Cristo Jesus, eu gostaria que você enchesse o seu coração de alegria, porque nós temos muito mais do que comida e vestimenta. Nós temos Jesus. Se nós temos Jesus, nós temos a vida eterna. É para sempre, é para lá que nós vamos morar. Ele foi que edificou a nossa casa. Os nossos dias aqui estão contados. A Bíblia diz que os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então lembre-se, o nosso contentamento está sempre fundamentado nas promessas de Deus. E isso nada mais é do que piedade e contentamento. Por que piedade? Porque envolve a minha vida de devoção. Se eu não tenho uma vida de devoção, de leitura da palavra, uma vida com Deus, de oração, eu nem vou saber das verdades do Senhor. Então, quando eu tenho essa vida de piedade, eu consigo descobrir verdadeiramente esse contentamento, que é de grande ganho, afinal de contas, é de grande lucro para mim e para você. Então, preste atenção. Em cada descontentamento que tem tentado ganhar espaço no seu coração, você precisa abandonar esse seu jeito de ser, deixar essa velha natureza murmurenta, insatisfeita, descontente e pedir auxílio do Senhor para que você consiga ser mais grata, ser mais satisfeita, ser uma mulher que todo mundo olha assim e diz, nossa, é agradável ficar perto de mulheres que têm contentamento, porque o contentamento ele jorra de dentro para fora. O contentamento não depende das circunstâncias. O contentamento tem nome, como eu falei para vocês, e o nome dele é Cristo Jesus. E dentro desse contentamento, nós podemos ter a plena convicção de que Deus nos perdoa por nossas falhas, pelas nossas murmurações. Afinal de contas, ele diz, não murmureis. Por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Qual foi a última vez que você orou agradecendo a Deus pela salvação, pela alegria da salvação, pela pessoa bendita de Cristo Jesus? Muitas vezes você nem ora, e quando você ora, você só ora para pedir, você nunca consegue ter um coração grato, não apenas por aquilo que Deus faz, mas principalmente por aquilo que Ele é. Substitua o descontentamento por gratidão. Aqui já são aplicações práticas, né? Abandone toda insatisfação, arrependa dessa natureza pecaminosa de ser uma mulher murmurenta, descontente e satisfeita, né? Confesse a Deus, peça perdão a Ele, que Ele há de te perdoar e Ele há de mudar a sua vida para que você tenha um novo olhar, uma nova visão, uma visão à luz das Escrituras. Para aí você vai começar a enxergar nos detalhes quão abençoada você é. Substitua o descontentamento por gratidão. E lembre-se das promessas de Deus e da sua fidelidade. Então aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha adquirido com precisão, ou pelo menos compreendido, à luz das Escrituras, o que é ser uma mulher contente, o que é ter uma vida de piedade, né? Que tem tudo a ver com o contentamento. Comece a colocar em prática, comece a falar e agradecer pela sua família, pelas coisas que o Senhor tem te dado, mas principalmente pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Um abracinho para todas vocês e eu aguardo vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!